Alô, você! Nossa, faz tempo, Gusto. Eu tava com saudades de gravar o JuicyCast aqui. Nath, Flávia, a gente tá se revezando aqui, gerando esses conteúdos para você. Se você faz tempo que você não vem aqui ou você não recebe e tal, não esquece de checar se você está inscrito aqui no canal, se você estiver no YouTube, se você estiver no seu player favorito, o meu é o Spotify, deixa aqui também a sua inscrição e no YouTube dá o seu joinha, compartilha esse episódio aí com quem você acha que se interessa pelo tema que a gente vai falar hoje, que tem uma relação aí, acho que é a perfeita intersecção entre cidades e empreendedorismo and trabalho, né, Fernanda? Isso aí. Fernanda Mourão, estou conhecendo a Fernanda hoje, Isso. né? E nada melhor do que o papo que a gente vai ter ser compartilhado contigo, né, Fernanda? Sim. Já adorei de conhecer o espaço, né? Uma localização super legal aqui de Santos, que, né, uma cidade que tem um carinho, né, pela minha adolescência e tudo. E que legal, né? Coworking, que tem tudo a ver comigo, impacto na cidade, que também tem. Super. Então, acho que a gente tem super várias coisas para trocar. Não, a Fernanda, a gente se conectou pelo LinkedIn, né, gente? É uma coisa que a gente sempre fala aqui no JuicyCast, né? Pra você não subestimar o poder do LinkedIn. E aí eu vi que ela entrou no meu perfil, pediu conexão, eu falei, puta que pariu, eu tenho que falar com essa mulher, né? Porque é muita sinergia, né? E aqui a gente batendo um papo antes, a gente viu que a gente está vivendo, né, momentos ligados a startup, captação, né, Fernanda? E também rápido, né? Ai, vamos gravar, vamos, então vamos, ó, sexta, tal, e deu certo, né? Que bom. Empreendedorismo na veia, né, gente? Não dá pra perder o timing das coisas. Gente, a Fernanda Mourão, ela tá no @FuturoLabs, procurem lá no LinkedIn como Fernanda Mourão. Fernanda, você é arquiteta, você estava me contando que você passou um tempo pelo corporativo. Conta um pouquinho da sua história e quais são os seus negócios hoje e como você chegou até aí. Tá joia, conto sim. Bom, sou arquiteta, urbanista de formação, né? Também fiz pós em produto, que foi a área que eu acabei indo na minha trajetória corporativa, e marketing também. Então, trabalhei 10 anos no mercado corporativo com arquitetura corporativa, em empresas, né? Então, indústrias, né, de imobiliário corporativo. E lá passei por várias áreas dentro, mas o que ficou mais forte, né, eu fiquei mais tempo, foi desenvolvimento de produto, inteligência de mercado. Não o produto desenhando, né, o produto como um conceito mais de marketing mesmo. Então, sempre eu precisava ver o que ia acontecer lá na frente para os espaços de trabalho, para o futuro do trabalho. E, né, o ciclo, a gente estava falando aqui de cadeiras e de imóveis, o ciclo de desenvolvimento é muito grande desse produto, então a gente sempre tem que estar estudando o que vai acontecer, pelo menos ali uns 5 anos, para desenvolver produtos para isso. Então, fiquei 10 anos nesse universo e queria impactar um pouco mais, bem mais, bem mais o universo de trabalho e o impacto que tem na vida das pessoas, né, o seu tempo de jornada de trabalho e com a cidade, né, que é um impacto enorme, né, e aí veio pandemia, a gente viu que impacto de fato tem maior ainda, né? Pandemia, greve em metrô, né? Greve assim, em metrô. As pessoas geralmente não conectam essas duas coisas, né? Trabalho e cidade, né? Elas conectam trabalho e trânsito, né? Esquece que o trânsito é o quê, né, gente? É fruto do quê, né? Você sair da sua casa e ir para o trabalho, que é o maior fluxo, o mais recorrente que tem nas cidades, né? Então, o impacto é enorme, né? Principalmente em cidades, né, que é a maioria que que tem poucos centros, né, de coisa, e não estou falando de cidade pequena, né, falando, São Paulo é uma delas que é uma cidade enorme, mas tem poucos centros comerciais onde todo mundo tem escritório, e aí todo o fluxo da cidade, né, na hora, principalmente no pré-pandemia, que era no mesmo horário, todos os dias, todo mundo das 9 às 18, indo para os mesmos lugares, tudo parado e o resto dos bairros esvaziados durante o horário comercial, né? E aí foi isso que também o impacto que dá a jornada do trabalho, que o pessoal começou a prestar mais atenção com a pandemia, né? Que e aí uma intenção de descentralizar isso. Então, quando eu saí voltando minha trajetória aqui, quando eu saí do universo corporativo, eu resolvi mapear na cidade espaços para trabalhar fora do escritório, lá em 2018.
muita gente trabalhava, né? Hoje mais ainda, mas trabalhava na rua. Então, indo de um lugar para o outro, precisa usar o computador um pouco, precisa trabalhar. Pessoal da área comercial, né, gente? Área comercial, que era de rua, consultores, né? Que vão de uma empresa para outra e tudo isso. E como a gente mapeia esses lugares, né? E com uma cidade, né? Como eu estava em São Paulo, com tantos cafés, tantos lugares que dá para você dar uma paradinha, mesmo shoppings, né, que depois se desenvolveram até uns espaços para trabalhar, mas como que a gente mapeava? Lá em São Paulo tem até supermercado, que fizeram uma área para as pessoas trabalharem. Então, comecei a mapear isso com o intuito de descentralizar a cidade. Então, pessoas, não precisa todo mundo ir para os mesmos lugares, para Paulista, para Berrini, né? Vamos ver isso lugares... que gera trânsito, né, gente? Exato, no fim das né? contas. Todo mundo né? tem aquela coisa, nossa, todo mundo teve a mesma ideia, né? De ir pro mesmo, putz, né? Aquela coisa que a gente... Ou quando desce, né? Pro litoral, nossa, Sim. mas todo mundo resolveu vir nesse... né, gente? Né? Ninguém é bom, mas se você acha que é bom aquilo ali, você também, né? Enfim, e aí, então, é isso. Para distribuir, e daí, então, nasceu a Autu, que é um marketplace, né, uma plataforma de busca de espaços para trabalhar fora do escritório, né, que vem de out of office. Então, com a Autu comecei a mapear coworkings, cafés, com a intenção de descentralizar a cidade, tornar os fluxos de mobilidade mais fluidos e, no final das contas, impactar a vida das pessoas, né? Sua trajetória de trabalho, seu dia a dia de trabalho, deixar mais leve. Positivamente, né? Exatamente. Assim, eu acho que... eu fiquei muito encantada quando a Fernanda me contou essa história, porque isso se conecta muito com a teoria do terceiro lugar do Ray Oldenburg, né? Sim. Que a gente fala muito, né? Aqui no Juicy Hub desde o começo, que cara, as revoluções, as inovações, as grandes ideias acontecem justamente por conta desses espaços que você acabou de descrever. Sim. E quanto mais esses espaços têm habituês, né? Tem as pessoas que frequentam sempre, né? Não necessariamente são seus amigos próximos, mas são pessoas que você cruza, né, nesses lugares, você tem uma cidade muito mais interessante, viva, criativa. E o Ray Oldenburg, no livro dele, que é de 1989, ele não usa o termo saúde mental, né? Mental health. Ele usa estresse, né? Mas ele já fala disso como um grande redutor e minimizador do estresse, que é exatamente o que você está colocando, né? Acho que a gente não se dava conta, até o pré-pandemia, de que a gente não aplicava as coisas que a gente gosta de fazer na nossa vida, né? Fora do trabalho, a dinâmica do trabalho também. Então, por exemplo, adoro, né, tipo, esse conceito do third place, que é, tipo, adoro aquele café do meu bairro, alguma coisa, né, vou depois do trabalho. Se é possível, né, se a pessoa, né, pode trabalhar remoto, ela pode também ir nos lugares que ela gosta durante o horário para trabalhar de lá. Enfim, a vida é mais fluida, né, tem uma frase, assim, um conceito que é: o trabalho não é só o trabalho não pode ser a sua vida inteira, né? Você tem várias outras coisas, a gente se tocou disso, eu acho, né? A maioria das pessoas se tocou na pandemia que, tipo, putz, eu tenho outras coisas e quero valorizá-las também, né? Então, o trabalho tem que fazer parte da vida como tantas outras coisas da nossa vida, né? E tem que fazer parte, né? Sem ser aquele bloco duro, né? Exato. Ele tem que fazer parte de uma forma mais fluida, né? Eu pessoalmente tenho muita dificuldade, né? Assim, porque muitos dos meus hobbies eu poderia chamar de trabalho também, né? A gente tá falando do Carandache aqui, né? Sim. Cara, eu amo desenhar, mas eu posso fazer um desenho, de repente, que eu tenho uma ideia de usar isso com uma peça gráfica de um material meu, né? Então, claro. eu às vezes tenho uma dificuldade, eu gosto tanto de algumas coisas, que eu não de todas, né? Porque a pessoa tem essa ilusão, né? Trabalha com o que se ama. Não, sempre vai ter uma coisa muito merda que você vai ter que fazer, mesmo trabalhando com o que você ama, né? Sempre. E não pode ser esse bloco duro, né? De você... começa aqui, termina aqui, porque às vezes você desenvolve uma relação péssima, né? Sim, com o trabalho, né? por conta disso. E não ser apartado também, né? Ocupa muito espaço do nosso dia, da nossa vida, né? Então, assim, achar o limiar também, né? Tipo, a gente também tem mania de falar assim, esse é fulano da Juicy, da empresa tal, da né? empresa, como se aquilo fosse a vida toda dela, né? Ela tem outras coisas e o trabalho é uma delas, e que legal. E por que não trazer e não segmentar o trabalho, mas deixar no meio do dia a dia, né? Às vezes
eu dou esse exemplo e as pessoas, né, enfim, acham que eu sou... Mas tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde. Se a pessoa é super produtiva à tarde, por que que ela vai forçar a barra de ter que fazer de manhã, contanto que ela entregue, sabe? Essas coisas de a gente também respeitar talvez um pouco mais o fator humano né? Sabe como eu falo, Fernanda, que foi uma das coisas que a gente discutiu muito entre os gestores, né? Eu fiz uma transição de carreira também, né? Eu sou sócia até hoje de uma agência consultoria, que é a MKT Virtual, e a gente estava muito nesse processo de decisão, né? O time todo vai trabalhar remoto? Como assim, né? E a gente já podia ter trabalhado remoto há muito tempo, né? A gente, antes da pandemia, tinha aproximadamente 10% do time trabalhando remoto e os outros 90% trabalhando no escritório em Santos, né? E tinha o escritório em São Paulo também. E aí, uma das coisas que a gente questionou muito, mas, putz, como vai ser a gestão? Como não vai ser? Será que o pessoal vai... A gente tem dúvidas, né? Como líder, né? Acho que todo mundo a gente tem. não foi treinado para isso. E aí, numa reunião, eu lembro que eu falei uma frase, falei, gente, é o seguinte, é muito simples, é só tratar como adulto, né? Porque a gente, às vezes, também infantiliza um pouco essa relação com o trabalho, de ter que supervisionar tudo, olhar tudo e etc. Então, a gente só tratar como adulto. É, questão, né? da autonomia, da confiança. Exato. Né? Acho que a palavra confiança é uma coisa muito interessante da gente abordar aqui, né? Porque eu sempre falo muito também aqui no podcast, a Nath Leonessa também fala muito da economia tradicional e da nova economia, né? A economia tradicional, ela parte do princípio ultra protetivo e que todo mundo está querendo sacanear, né? Assim, tem um pouco desse ranço. A nova economia, né, especialmente na tese dela, ela é uma economia de confiança. É só pensar nas startups que falam para você 30 dias gratuito, né? Ou você passar um período trial lá, né? Ou você ter acesso a alguma coisa e você poder pedir o dinheiro de volta se a sua experiência não for boa. Isso é pura economia da confiança, e as né? próprias parcerias, né? Tipo, entre startups, oferece isso de uma startup da outra, na velha economia, nas empresas, a gente vê pouco disso, exatamente. Né? Você acha que você trata todo mundo como concorrente, né? Até como numa guerra, né? Tipo assim, como inimigo sim, a palavra, sim, como inimigo, sim, como rival, né? E que pesado, né, pra gente, né? A gente a gente tá na defensiva ao invés de a gente tá aberto para, né, dividir com outras pessoas, para ser mais fluido, para ser você, para, né, tudo isso que eu acho que envolve também os novos modelos de trabalho e tornar que a pessoa também tenha autonomia de se entender também, que a gente também não foi treinado para isso. A autogestão é uma dificuldade da maioria das pessoas. Eu sou... Dá até nervoso, gente. Então, sou uma delas também. A gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado de comando e controle. Na escola já né? Agora está começando uma onda de escolas construtivistas, tenho um filho de 2 anos, então estou mais envolvida nisso também. E para mim, é claro, aplicar essa mesma ideia, mesmo conceito em escola. A gente foi treinado para isso. Tem uma pessoa maior que vai mandar a gente fazer e tal. Exatamente. No trabalho, a mesma coisa. E então, quando a gente tem essa disrupção, que foi a pandemia de quem nem estava disposto ter que também testar, esse impacto foi enorme para todo mundo. Agora, tem um outro lado que eu sempre também gosto de discutir isso e eu queria trazer para você, né? Eu comecei a empreender muito jovem, né? E tem um mentor meu que brinca que fala que eu tenho probleminhas com autoridade, entendeu? Então, assim... Eu tenho também com hierarquia. Então, eu sempre, né? Você foi aquela pessoa que ia lá e fazia, resolvia, né? Tal. Então, eu acho que é uma coisa que sempre foi muito nata minha desde criança, mas é exatamente o que você falou. Eu vejo que as pessoas ainda precisam dessa coisa. Me fala, por favor, o que eu tenho que fazer, né? Sim. Porque eu acho que se eu fizer sozinho, ou eu vou errar, ou eu vou falhar, né? E a coisa da cultura do erro. Sim. Mas tem eu acho que uma provocação, né, em relação ao trabalho remoto, que eu gostaria muito de te ouvir. Sim. Tô mudando de assunto aqui, mas acho que é importante, tá, gente? Que é o quanto o físico e o ambiente presencial é importante para você treinar as pessoas em início de carreira. O que você acha disso, assim? Porque eu gosto de ouvir opiniões diferentes sobre esse tema. Sim. Foi super discutido na pandemia, né? Como que, né? Agora a gente tem a possibilidade de contratar de onde quiser, mas como a gente faz esse onboard na empresa? Não tinha materiais preparados, talvez, digitais para poder colocar. Agora, a minha opinião particular, né? Sendo, eu acho que precisa, sim, no começo,
né? Pode fazer um onboard, pode a pessoa começar a se entender remoto, mas ela precisa ir vivenciar, se as outras pessoas tiverem também, né? Porque não adianta ir no escritório e ficar sozinha lá, né? Vivenciar rituais daquela empresa, as pessoas, entender quais são os jeitos das pessoas que você pode fazer no remoto, você consegue. Mas é diferente. Pessoalmente, o toque, sabe, demais, o olhar, sabe? Você vê o que é linguagem corporal. Então, eu acho sim que, assim, se fosse fazer um onboard, tipo, na minha empresa, eu faria assim, primeiras semanas de conteúdos digitais, a pessoa entender o universo e tal, e depois vem, sei lá, 1 mês, 2 meses, ficar um pouco mais imerso para, né, dar uma acelerada no conhecimento, no engajamento e dessas coisas mais subliminares que a gente não consegue passar digitalmente. Tem muita gente que fala assim, não, cultura não se forma no online, só se forma no físico. Eu discordo disso. Eu acho que dá para formar cultura no digital, sim. Uhum. Mas tem uma coisa em relação às pessoas que estão chegando na empresa e tem em relação às pessoas que... eu posso falar assim, tem pouca idade ou pouca experiência, sim, né? Sim. Eu me preocupo muito com essa geração de pessoas de 19, 20, 21 anos que começa a trabalhar no remoto e só fica no remoto. Uhum. Porque eu acho que se perde muito da riqueza do ambiente, né? E da riqueza de percepção. Social, Isso, e de percepção, gente. Eu acho que em 2020, o Fórum Econômico Mundial soltou lá, né, as 15 habilidades até 2025, né, que são... E uma das coisas que sempre se fala ali é pensamento crítico. E você não forma pensamento crítico sem uma percepção altíssima. E como é que você vai desenvolver percepção altíssima? Repertório, né? A autogestão de você ir buscar, mas ao mesmo tempo por observação no ambiente. Sim. Cara, aqui é um laboratório vivo de um monte de coisa. Às vezes você ouve uma conversa ali que no digital não está direcionada para você, então você não ouviria. Exato. Né? E aí, de repente, você chega junto. Eu, assim, né? Eu sou arquiteta, então, para mim, eu vejo um valor importante no espaço físico para a vivência humana. Uhum. E somos seres sinestésicos também, a gente precisa, né? Tocar e ver subliminarmente coisas. Quando você está no digital, o conteúdo que chega para você é dedicado, é direcionado. Perfeito. Então, você não pega, né, coisas que estão acontecendo no ambiente, o vento que a gente conversando lá fora aqui no Juice, né, o vento, essa sensação. Eu acho que precisa. Mas falando em quem está entrando no mercado de trabalho, volta também para a questão da escola. A gente tem muitos jovens que eles totalmente autodidata e se viram, né? Perde o traquejo se não tiver, né? Perfeito. Mas se viram. Mas tem muitos jovens também saindo falando, eu preciso de alguém do meu lado falando o que eu tenho que fazer, Sim. né? Depende da criação da escola. E um desafio danado, né? Importante, eu acho importante, assim, então, ter essa imersão primeiro e depois você define um modelo de trabalho mais fluido. Mas eu acho, sim, que tem que ter uma imersão. E a Outoo, se chama de Outoo, né? Uhum. Que, gente, quem quiser procurar é OUTOO. É uma grande plataforma de mapeamento. Isso, é um mapeamento dos espaços para trabalhar. Coworkings, cafés, padarias, todos que têm uma mesa, uma tomada, um Wi-Fi, né? Basicamente, e, claro, todas as outras coisas. Então, tem filtros lá, né? Eu sempre dou exemplo, tipo, um dia bonito, como hoje, né? Vou querer ficar enfiada dentro de um escritório? Não, vou para um lugar a céu aberto, vou para um lugar que tem a iluminação natural, e aí a gente tem todos esses filtros. Quero levar meu cachorro, então é pet friendly. Então, tem vários filtros. Tem muito barulho, porque também tem aquela coisa de o tipo de trabalho que você vai fazer naquele dia. Às vezes você tem que fazer um trabalho concentrado, tem que ser, né? E isso se reflete dentro de um espaço, né, de uma empresa também. Então, né, que finalmente, né, tiraram de ser tudo igual, o mesão, todos iguais. Sim. Você tem algumas atividades que precisam ser mais direcionadas e mais concentradas, são os espaços um pouco mais fechados, mais individuais. Você precisa de colaboração, mesão, todo mundo conversando, barulho, tal. Então, isso também se reflete nos espaços que você vai buscar para ir trabalhar fora do escritório. Exato. Então, a gente faz essa segmentação também de Legal. O que você vai fazer hoje. Você vai ter uma reunião informal, então você pode ir num café e beleza. Não, uma reunião mais formal. Então, vou procurar um coworking, uma sala de reunião estruturada.
Então, para cada tipo de trabalho. E eu acho que a pandemia também trouxe um pouco disso, um autoconhecimento de que atividade você faz no seu trabalho. As pessoas não prestavam Qual atenção. o ambiente que eu me sinto bem, Não né? prestavam, Também. tipo assim, nossa, eu falo muito no telefone, ou não, eu fico sozinho no computador, ou, né? E isso também dita quem vai se interessar a voltar para o escritório ou não, né? Sim. E tendo todo esse entendimento, né, aí para a gente tentar voltar para a cidade, né, tendo todo esse entendimento de como é dinâmica, né, você coloca essa inteligência também, né, e é quase tipo assim, uma obviedade, assim, é uma otimização do que você vai fazer. Se eu vou fazer um trabalho sozinho, que eu não preciso interagir com ninguém, ou muito, assim, pessoalmente, não tem por que eu ir para lá, ocupar a cidade com o meu carro, ou ocupar né? A gente, né, tá aqui numa sexta-feira pós-greve de São Paulo do metrô, né, que teve ontem e hoje continuou, e a cidade fica caótica. Caótica. Porque quem é de transporte público e tem carro, vai de carro. E aí enche de carro a cidade toda parada. Quem não tem essa opção e iria de metrô, vai para os ônibus lotados, explodindo, e, sabe? E todas essas pessoas precisam mesmo ir para o trabalho. Exato. Né? Exato. E tem gestores que preferem que a pessoa chegue lá às 3 da tarde para ir embora às 6, ao invés de ela estar trabalhando de casa. E a questão até que você repostou no LinkedIn outro dia da foto, né? Da galera pedindo prova que estava no transporte, que né? estava no metrô vendo o portão fechado. Ou seja, a gente passou 3 anos, né? Podendo aprender, se desenvolver, questionar, se reinventar, e a gente parece que volta para estaca zero, né? Isso é a questão do princípio de inovação disruptiva também, né? Sempre vai ter aqueles que, tipo, na disrupção, volta 3 passos para trás, né? Para depois acomodar um pouquinho mais à frente, e não tudo que a gente gostaria, né? Quem está a favor aí dessas inovações. Então, vai ter aqueles, né? A gente ainda vai passar por muitos escancaramentos de absurdos como esse, de querer, não, vai sim até a porta do metrô, que ele nem sabe. Assim, também tem uma ignorância das empresas de qual é o trajeto que a pessoa faz para ir para o trabalho. Né? Teve uma iniciativa que foi muito legal em 2019, que era o Índice de Mobilidade Corporativa, que até foi apresentado os resultados no WTW de 19, né, o Welcome Tomorrow. Primeiro que foi uma dificuldade para, né, eu acompanhei um pouco de como foi feita a pesquisa, empresas que estavam dispostas a mapear isso, porque não quer nem tocar nesse vespeiro, né? Mas ainda, depois da proposta, né, acabou que, né, fez aquele ano e depois veio a pandemia, enfim, mais ainda que a proposta do índice era depois mapear qual era a pegada de carbono do trajeto das pessoas indo para o escritório. Aí todo mundo se apavorou, né? Porque, tipo assim, esse problema não é meu, né? Tipo, para as empresas, né? Quantas horas, né, a gente faz? Eu fiz alguns trabalhos durante a pandemia com empresas. Vamos ver qual que é a quilometragem média que as pessoas andam e qual que é o tempo que ela leva para chegar. E aí, quando as empresas veem isso, tipo, cara, né? Não quer ver, porque senão sabe que vai ter que lidar com muitas coisas. E com muita dor, né? Com muita dor, também, né? E, tipo, e aí, nessa hora, o fator humano também vai embora, né? Não. Porque, né? E aí, como que essa pessoa chega? Cadê o ESG dentro disso, né? Assim, só isso é um case que impacta em todas as letrinhas. Não. E como essa pessoa chega e a produtividade que ela vai ter após isso, né? E Fernanda, eu tinha esse dado, eu não tenho esse dado atualizado, eu tinha esse dado pré-pandemia, tá? Que quando a gente estava desenvolvendo a tese aqui do Juice Hub, foi um dado que eu quis ir atrás. Que assim, quantas pessoas, olha só, subiam de fretado de São Paulo, de Santos para São Paulo e de São Paulo para Santos, todos os dias, não é 2 vezes por semana ou uma, é todos os dias. É um negócio maluco, né? E quanto de vida essas pessoas perderam nesse trajeto, né? Acordando 5:30 da manhã, né? Voando, saindo correndo de casa daquele jeito, aí sentava no fretado, dormia, né? Morrendo, chegava em São Paulo, ia lá,
trabalhava, arregaçava, e tinha que, era um volume de estresse, porque a pessoa não podia dar aquela relaxada e fazer a coisa, finalizar o dia no tempo dela, não. Caraca, fretada 5h32 aqui na porta. Vivia nessa tensão, na né? tensão. E eram 20 mil pessoas. Fora todas as adversidades, caçamba. Eram 20 mil pessoas que faziam esse trajeto fora todo as adversidades dia. que pode acontecer no caminho que você também tá, né? Lógico. Comboio que tem aqui, ou um acidente, ou a chegada de São Paulo, que também é uma crise. Exato. Né? Tipo, meu Deus, como é que vai estar? Exato. Um ônibus na Marginal, né? Teve acidente, teve não sei o que trava a cidade. Tiveram 3, acho que fases e incidentes, assim, muito claros, né? Teve o dia da Serra de 10 horas, né? Que foi um dia que caiu a barreira. O meu cunhado, ele tava nesse dia, assim, disse que foi um caos pra galera na Serra, querendo fazer xixi, querendo comer, etc. Então, 10 horas para descer a serra, né? Esse dia foi emblemático. Teve a questão dos assaltos, né? Que, tipo, a galera dava pedrada nos ônibus e fazia arrastão. E teve um dia que eu acho que foi um baita alagamento na entrada de Santos, que foram 6 horas para descer a serra. E nesse dia eu estava no ônibus. Esse dia foi bizarro também, entendeu? Fora, né, o dia, aqui em Santos, a saída de Santos ainda é mais fácil de São Paulo. Quem vem do Guarujá, Bertioga, que pega aquele trechinho da Piaçaguara, que se teve um acidente ali, acabou. Azedou, acabou. Né? Ninguém não anda, parou, né? Não tem escapatória. Então, assim, e outra coisa, né? Por que também o movimento é tão intenso, né? Porque todo mundo entra no mesmo horário. E tem que ir todo mundo no mesmo horário, né? Pra quê? Também, Exato. Dependendo da atividade. Tem gente que precisa de fato. Mas tem gente que, não tem a necessidade de os serviços criativos, né? Os trabalhos intelectuais, né? Não é 9 to 5, né? Assim, rigoroso, né? Não, tem vários, tipo assim, né? Acho que tem que ir segmentando. Tem gente que tem obrigatoriedade disso por conta da característica do trabalho. Beleza, tem. Mas tem gente que não. E pra que forçar essas pessoas, né? Se ela pode ir num outro horário, ou se ela pode não ir tal dia. Ou se... Sabe? Eu acho que quem força essa barra nem para pensar que ainda é pior para ele também, né? Que foi eu até postei ontem, eu falei assim, e aí, então você que, né, que não quer o trabalho remoto, seu funcionário chegou que horas no seu escritório e ele ficou sem trabalhar todo esse tempo. Qual a perda de dinheiro e na se ele prática trabalhando, que você tem, né? Ele estaria trabalhando. Então, produtividade, né, não é ele chegar no escritório às 3 da tarde porque ele pegou todo o trânsito. E chegar exausto, né? Porque também tem isso. E exausto e às vezes com uma raiva do gestor, né? Sem falar tudo isso, todos os aspectos humanos. E sabe uma coisa que eu queria falar, resgatando o negócio das cidades? Que assim, eu tive a leitura, né, na Auto, que vocês adicionaram uma camada de software, né, e um layer, né, de inteligência muito bacana, assim, nas cidades. E você, além disso, montou uma outra plataforma, que é a Spacing. O que a Spacing faz? Vou contar. Então, veio a pandemia, eu costumo falar que a Autu mapeia espaço para trabalhar nas cidades. Perfeito. Né? E a Spacing mapeia dentro do escritório os espaços que você pode trabalhar. Então, reserva-se esses espaços, né? No caso da Autu, vou reservar o coworking, vou reservar um outro espaço, né? E na Spacing é dentro do escritório. Isso começou na pandemia. Na verdade, seria uma forma de gestão para os coworkings, que tem um fluxo de pessoas, né, já mais fluido, pessoas entrando e saindo diferentes, não é só aquela mesa fixa de uma pessoa só, né? A proposta de coworking, né, que a gente gosta, né? Então, uma coisa um pouco mais fluida. Como gerir, então, esse fluxo? É como um rodízio de mesas, né? E como que as pessoas podem gerir isso? E aí, a Spacing estava começando para ajudar nesse controle dos coworkings, porque as empresas eram essa coisa que a gente está falando aqui. Todo mundo, todos os dias, nos mesmos horários, todo mundo tem sua mesa e beleza. Veio a pandemia, muita gente, né? A maioria já não ia para o escritório, e quando começou a voltar, as empresas tiveram que entregar uma parte do escritório, ou até mesmo por conta de Covid, né, intercalar, distanciamento e tudo isso. Como que a gente faz esse fluxo em horários diferentes, né, e tal. E aí, então, a gente direcionou o desenvolvimento da Spacing para as empresas. Então, a empresa vai ter um software de gestão para
os colaboradores ou os usuários de coworking, se for o caso, reservar uma mesa, uma sala, um locker, uma vaga de estacionamento que possa sofrer um rodízio, né, de uso, para potencializar o uso daquele espaço. Se a pessoa vai ficar só de manhã, aquela mesa pode ser usada por outra pessoa, então ela reserva de manhã e outra pessoa reserva à tarde. E aí você consegue otimizar o uso de todos esses espaços. E aí com isso, né, através das reservas, a gente, claro, né, que hoje o dinheiro está em dados, né? Então a gente gera dados do uso e ocupação desse escritório, até para a empresa entender. O pessoal está indo, qual é o dia? Ou é uma sexta-feira, não vai ninguém para o escritório, eu não vou nem ligar o ar-condicionado. Posso fazer essa economia aqui, sabe? Posso, né, colocar essa inteligência na minha gestão de espaço. E aí, então, a Spacing nasceu para isso, para contribuir com a adoção do trabalho do modelo híbrido nas empresas e os gestores desses espaços. Então, tem empresa que é o RH, que cuida da gestão, tem empresa que é o Facilities, né? Depende. E até para preparar o espaço para receber, né? Nossa, hoje vai vir bastante gente. Vamos fazer uma ação de alguma coisa, né? Isso aqui. A gente tem um case de uma empresa do Rio super legal, que eles usam com esse perfil. Hoje quem vem, ou como que vai ser? Então vamos hoje, sei lá, trazer uma manicure, por exemplo, para as mulheres que estão vindo, que está vindo bastante hoje, e aí a gente prepara o espaço para elas. Com a experiência do que as empresas conseguem oferecer para a galera, né? E agora, né, no pós-pandemia, que quer atrair, né, o pessoal para os espaços, também organizar isso, né? Garantir que se a pessoa está passando pelo trânsito e para ir no seu, né? Tá se deslocando da sua casa ou de onde ela estiver para ir para o escritório, que ela vai ter a melhor experiência, vai ter uma mesa, né? Porque também tem isso. Se a empresa força todo mundo aí, né? E vai todo mundo, mas não tem mesa para todo mundo, divide a mesa aí e tal, que também a experiência, né? Fica péssima, né? Fica péssima. E aí... eu só queria te perguntar em relação a isso, assim, como é que a ideia surgiu, assim, né? Porque parecem coisas que são diferentes, mas estão extremamente conectadas, né? Na prática. Sim. E também com a cidade, né? Com o impacto na cidade, que também sempre é uma das minhas frentes, né? Assim, a pessoa vai reservar o espaço para trabalhar dentro do escritório. Ela vai ver que não tem espaço para ela trabalhar hoje, ela nem vai se deslocar, né? Ela, putz, então não vou hoje, vou amanhã. Porque já está cheio o escritório. Ou a sala que eu preciso para fazer tal atividade já está ocupado o dia todo, eu nem vou. Né? E aí isso, né? Você tira uma pessoa do fluxo e do espaço. Então, é meio que isso, no fim das contas, é uma organização de uso dos espaços, seja dentro de uma empresa, seja dos espaços, né, conectando espaços da cidade, e no caso da cidade qual tu, também de fomentar a micromobilidade que a gente estava falando. Ao invés de eu ir num lugar longe, né, eu vou num lugar aqui perto da minha casa, ou perto de onde eu estiver. Estou numa reunião aqui em tal bairro, então já vou ver um lugar por aqui, né? Que daí eu já trabalho daqui e depois já vou embora para casa mais tranquilo e já fiz o que eu precisava fazer. E gera um impacto na economia local, né? Nessa microeconomia que é essencial. Saíram artigos, né, Fernanda, recentes de o quanto... o trabalho remoto tem prejudicado essa coisa do comércio de rua, do comércio nas cidades, né? Acho que você tem uma solução legal para isso, né? No fim das contas. O que você pensa sobre esse tema? Então, mais ou menos, né? Teve até uma matéria da Bloomberg falando de Nova York, né? Manhattan está esvaziado. O que será de Manhattan? Oh, meu Deus, né? Como se, né, fosse isso que... Claro que é um impacto muito grande, mas... turismo é o maior, né? O maior. Mas é o turismo mesmo? Porque o que eu tenho falado muito disso também, né? Em 2021, 2022, Nova York, né, como região, né? Não é só Manhattan, perdeu 12 bilhões de dólares no ano, né? E aí você para e pensa, mas 12 bilhões de dólares para lá não é tanta coisa assim, né? Mas, gente... Santos, se eu não me engano, o PIB de Santos no todo é 13 bilhões de reais. O que Nova York perdeu é muito mais do que Santos gera, né? Então, eu não sei, eu tenho olhado e mapeado sobre essa questão de Nova York, eu sei que as pessoas saíram, mas ao mesmo tempo é uma cidade que se reinventa tantas vezes que se conecta com isso que você está falando, se reinventa, né? E se você, e é uma matéria assim que vai, né, nossa, Manhattan sofrida, meu Deus, o que vai acontecer com Manhattan? E depois no finalzinho lá nas últimas notas, mas...
O Bronx agora aumentou a vivência do bairro e muito mais. O comércio local está muito mais ativo. No Queens aumentou, tal. É porque, assim, as empresas de Nova York estão... e eles estavam falando de 3 vezes na semana indo para Manhattan e 2 não indo. Sim. Esses 2 dias, meu Deus, vai impactar muito. Cara, pode impactar, claro, né? Isso vai ter pessoas que vão sofrer, comércios que vão sofrer de toda forma. Mas, por outro lado, a gente está fomentando nas outras regiões, que é um pouco também, né, do que... Da nossa né, tese, da né? sua tese, né? No contexto de cidades. Sim. E outra coisa, né? Regula os preços praticados naquele lugar que tem uma demanda enorme, né? Vai comer né, uma refeição no Bronx e uma em Manhattan, Sim. né? Mercado imobiliário, né? Então, assim, por isso que, né, essa jornada de ir ao trabalho impacta muito, porque é o maior volume de pessoas se movimentando e com mais recorrência. Sim. Então, tem impacto no comércio local, no mercado imobiliário, que então os escritórios não estão vazios. Oh, meu Deus, coitados dos escritórios de Nova York. Eles têm preços, né, assim, abusivos pelo que oferece alguns, né? Tem, né, mesmo hotéis lá em Nova York, né, tipo, putz, né, vai um quarto micro e você cobra, né, e você paga carésimo. Então, essa reequilíbrio também financeiro de preços desses lugares que tem uma demanda muito aumentada por conta desse fluxo da pessoa e do trabalho, também se regula, né? Lá em São Paulo mais você distribuição, no fim das contas, né? Por isso que no fim das contas a gente fala de distribuição da cidade, de distribuição da renda, distribuição da atividade, né? Né? O cara quer abrir um restaurante de PFs, né? De comidas da hora do almoço. Ele só pode abrir num bairro, né, falando de São Paulo, que é minha referência principal, na Berrine. É carésimo abrir na Berrine. Mas ele poderia abrir um lugar incrível em Santana e atender aquele pessoal. Mas o pessoal não vai, não fica, sabe? Então, é muita dinâmica mudada por conta dos modelos de trabalho. Se a gente conseguir, né? Por isso que o fomento de modelo de trabalho flexível impacta tanto na cidade, nas pessoas, a gente falou um pouco aqui, né? Impacta muito no equilíbrio e tal. Mas na cidade, na dinâmica como um todo, é gigante. Por isso que a gente vai ainda levar tempo para ver, né? O mercado imobiliário é um dinossauro, né? Um negócio muito pesado numa economia, super importante. É formiguinha, né? Que vai mudando, né? Porque a gente está propondo, né? Acho que tanto o teu projeto como a gente aqui no Juicy Hub como tese de negócios, né? E já me deram esse feedback da maneira mais positiva e da maneira mais negativa, o mesmo feedback. Algumas pessoas falam assim, caraca, Lud, que incrível, você está propondo uma mudança de cultura, né? E outras pessoas assim, nem ferrando se vai dar certo, né? É muito difícil mudar a cultura, né? É a mesma coisa sobre prismas muito diferentes. O que a gente sabe leva tempo, né? Sim. Precisa de muita insistência, né? E precisa dos aliados, né? Eu acho que esse é um ponto muito chave. E você sabe que eu ouvi essa semana e um negócio que ainda tá reverberando aqui, eu ainda, não sei se eu concordo ou não, mas assim, me fez pensar. Uma pessoa que falou assim, Fernanda, esse negócio de cultura, de empresa e de coisa, não existe. Não existe. Cada um tem a sua cultura. O que existe é, o movimento das pessoas nessa empresa que acontecem de uma forma. A dinâmica da empresa acontece de uma forma, mas cultura é muito particular. Né? Tô só jogando essa bomba aqui, mas me fez pensar. Mas faz pensar, me fez pensar, sabe? Por isso que talvez seja difícil, né? Foi muito falado na pandemia, né? Como fomentar a cultura no remoto, como tal. É cultura a mesma palavra? Ou é realmente, rituais da empresa, dinâmicas de que a empresa acontece, e até dinâmicas de relacionamento, essa coisa de confiança que a gente fala. Isso é cultura ou é só uma dinâmica de relacionamento? Porque a pessoa, ela não confia naquela ou no contexto de empresa, sabe? Então, é muita discussão, muita complexidade em volta disso. Por isso que é tão importante esse momento de a pessoa ir no trabalho e estar no trabalho. E sabe uma coisa que eu queria complementar? Aqui no Juicy Hub a gente ouve 2 palavras que são muito, muito interessantes e são palavras que a gente nunca usou na nossa comunicação, mas elas emergiram, né? Assim, eu gosto de vir pra cá por causa da vibe.
que é vibe, né? É uma coisa muito etérea que é uma leitura muito individual de cada um. Sim. E outras pessoas falam, né, que eu não sei se é a mesma coisa que elas querem dizer ou não. Assim, puta, Lud, a energia desse lugar, eu não consigo te explicar o que é e como eu me sinto aqui, né? E são coisas, de novo, muito do nosso repertório, da nossa dinâmica individual, de como a gente reage, né? Sim. A gente sabe que existe o espírito do tempo, né? E a gente, algumas pessoas mais, outras menos, conseguem capturar isso e colocar isso num projeto, né? Acho que eu consegui fazer um pouco disso aqui, né? De se antecipar um pouquinho, né? O que talvez as pessoas iam gostar de colocar uma visão na mesa, né? Assim. E assim, de uma forma ou de outra, você atrai essas pessoas. Exato. Tem um pouco de, né? Por mais que seja batido, mas tipo, do propósito do lugar. O que você... E aí você reflete isso no espaço físico, de alguma forma, e na forma com que você treinou o pessoal, seus colaboradores daqui, consequentemente como eles tratam as pessoas, se a pessoa tem liberdade de circular ou não, se a pessoa, sabe, é meio que o funcionamento da forma que você colocou e da forma que você aplicou em cores, aí falam bem arquitetureza aqui, em cores, tem estudos muito de psicologia da cor e tudo mais, aí é um viajandão aqui, mas é meio que isso, é a vivência ali, e, né, é um outro tipo do sinestésico que a gente falou. Perfeito. Né, de que, então, a pessoa vem, ela se sente bem. Todo mundo vai vir e vai gostar e vai coisar? Não, né? Tem gente que gosta dos outros tipos que a gente estava falando, mais sério, mais, tipo, cara de escritório. Exato. E é outra dinâmica, é o que a pessoa também procura, é como ela quer, ela se sente, né? Exatamente. Então, é muito particular do dia da pessoa. De repente, a pessoa está num dia, numa semana ali que ela está, né, atordoada e tal. E aí, até colocando o gancho aqui, voltando, né, falando da Autu, da Spacing, e aí a gente vendo como as empresas ainda estão patinando de o que ela vai fazer, o que eu faço com o espaço, o que eu faço com o modelo. Eu limito, né, tipo, dias ou não limito, deixo solto. Tipo assim... Né? E que é aí que a gente viu que durante a pandemia, né, acabei não falando, também abriu um braço de consultoria, né, a princípio que era só Autu, né, mas veio, enfim, né, como um terceiro produto é como um funil de maturidade, assim. Então, tem as empresas que estão lá na boca do funil que elas nem sabem o que elas querem, o que eu vou fazer, meu Deus. Ou estão negando já, não quero, esse negócio é muito complicado, vou ter que pensar em mudança de espaço, deixa do jeito que estava, né, tem tudo isso. Então, você precisa... Tem essas empresas que precisam ser ensinadas o que fazer, né? Ou tipo, né? Ou, né? Na consultoria, a gente mapeia como que está a maturidade. Quem são as pessoas que poderiam adotar e tem outras, de acordo com a atividade, com tal, que não é o perfil para adotar. Ou por ela mesma querer, né? Sim. O que você precisa preparar o espaço para mudar isso? Né? E também a gente faz uma leitura de CEP. A gente pega o CEP de todo mundo para poder fazer esses estudos. Né? Esses estudos de onde eles estão. De qual a dinâmica, quais são os meios de transporte que usa. É só metrô? Então, cara, você sabe que essa pessoa aqui, se o metrô, né, der uma greve, né? Sim. Sabe? Então, a gente faz essa leitura bem holística, assim, sabe? Considerando a jornada mesmo do trabalho da pessoa e isso aplicado ao espaço, né, que no fim das contas é isso. Então, aí a empresa se estabeleceu, né, já está um pouquinho mais madura, adotou um modelo flexível. Precisa fazer a gestão do uso desse espaço. Sim. Então, com a gestão do uso desse espaço, é a Spacing. Então, ela coloca a Spacing, consegue organizar através das reservas, entende como que está o uso do espaço. Beleza, já está confortável, né, nessa adoção. E nos dias que a pessoa está remoto, né, quer oferecer alguma coisa, algum benefício, e eu não vou nem falar aqui sobre lei trabalhista, né, porque ainda não chegou de fato no remoto, que isso aí também vai mexer bastante, mas... quero oferecer, ou quero, né, falar para ela que ela pode ir em outros lugares, né? Trabalho remoto não é sinônimo de home office. Né? Eu ia... Você tirou a pergunta que eu ia te fazer, né? Que um monte de gente ainda confunde as duas coisas, né? É um dos tipos, é você trabalhar de casa, mas você pode trabalhar de vários lugares. E aí, então, descendo o funil, né, de maturidade, quando já está mais maduro. Isso falando de empresa, né? Quando está falando de autônomo, aí é direto ao Autu, assim, né? A pessoa vai na Autu, ela quer ir cada dia de um lugar, ou dependendo do que ela está fazendo, ela vai usar a Autu para escolher seus lugares. E aí vai para a Autu. E aí, por isso que, para explicar tudo isso, né? Que a gente estava falando, para entender essa dinâmica de maturidade, de ter mais do que um produto, que a gente encapsulou isso sob... a Futuro Labs, que é o nome do guarda-chuva, né, o nome mãe que a gente colocou,
E, inclusive, por que a gente não colocou trabalho no nome, né? Futuro Labs. Sim. Exatamente por causa disso, porque o impacto a gente tem como premissa tratar a jornada da ida ao trabalho e da experiência do trabalho, né, como um todo, só que impacta tantas outras coisas que um dia a gente vai querer mexer também. Sim. Tipo assim, né, a gente vai querer ter um produto, né. Inclusive, não à toa, né, a gente estava falando também de discurso de impacto e tal. Em 2020, a gente ganhou o segundo lugar no concurso de Smart Cities do Smart Cities, Connected Smart Cities, CSC, do Connected Smart Cities. Porque o impacto também, e aí fomento de imóveis ociosos que podem se tornar espaços para trabalhar, porque que aqui em Santos é um pepinaço isso, no centro de Santos, né? No centro de Santos, no centro de São Paulo, na Barra Funda, que é aquele lugar que eu estava falando que é um bairro de São Paulo que eu tenho um carinho enorme, não tenho relação nenhuma, mas foi o meu projeto de final de faculdade. Que legal. Porque é, tipo, super bem estruturado de transporte público, é super central, tem espaços grandes, né, que podem se tornar também praças, né, que também tem isso, né, também ficar colocando tudo na cidade, assim, né, tudo alocado, é importante. Então, depois vai ter, em algum momento, a gente vai querer ter um produto para esse fomento, né, então vamos colocar um espaço de trabalho nesse imóvel, seja em qual formato a gente identificar ali com o estudo, né? A gente fez também trabalhos de consultoria para quem tinha um imóvel e pensou em fazer um coworking. Então, vamos entender a comunidade em volta, né? Porque não adianta, né? Você pega, tenho lá um imóvel e aplico tal. Mas quem que vai ser o seu público? Eu né? tô rindo de nervoso aqui, né? Porque eu sem ser arquiteta, né? Sem ter base nenhuma. Eu nem tive essa visão, né? Eu tenho batido muito que no pós-pandemia não se discute inovação sem pensar no entorno, né? Eu falo muito do olhar da inovação, né? E eu gravei, depois até vou te mandar um conteúdo, escrevi, depois eu gravei aqui um podcast falando sobre o movimento do Parque Tecnológico de Santos, que está numa área hoje, minha esperança é que mude, né? Mas a gente também sabe há quanto tempo está se falando de transformar os armazéns em Puerto Madeiro. Hoje mesmo mandaram uma matéria falando sobre isso. Mas, cara, assim, como é que você Fora pensa... a discussão privatiza, não privatiza, que também tem esse impacto, exatamente. Né? Como é que você pensa em montar... e eu entendo que se foi pensado antes da pandemia, mas um prédio de 7 andares numa área degradada da cidade, numa cidade que ainda não tem ecossistema, né? E aí você falou de Smart City. Uma das coisas que eu mais falo é assim, gente, não tem Smart City sem Smart People. Exatamente. Você tem que resolver o problema de Smart People antes de resolver o problema de Smart City, né? Sim. Total. Tanto é que, assim, né... Não sei se eu devia falar isso, mas não é exatamente uma crítica. Mas a gente tem umas iniciativas super legais de Smart Cities, falando de Smart Cities, aqui no Brasil, de empresas de fora, no Nordeste. Sim, eu sei. Em lugares bem pontuais que, tipo assim, muito legal. Mas quem que vai estar lá? Tipo, não entendi, assim, assim... Né? Vira aquele também projeto... não aprofundei, tá? Tô falando não, mas aqui assim, porque... eu acho que o raciocínio é aquele projeto que começa na infraestrutura, né? Assim, comece pela infraestrutura, que é o pensamento de inovação mais primitivo, digamos assim, né? E menos, né? E assim, e outra coisa que é muito batido, mas eu aplico demais para tudo, e eu imagino que você, consciente ou não, ou inconsciente também aplica, é o conceito de você pensar num problema pelo design thinking. Então, você estuda em torno. Você estuda primeiro, você observa, você passa por, né? Para depois você propor uma coisa. Aí, vamos ver, então, os impactos? Aí, prototipa e testa, né? Testa assim, né? Ou pelo menos esboça aqui como seria. E aí, depois você vai refinando e não... Né? Tenho essa solução, coloquei aqui no meio, aí vamos ver o que vai dar depois, sem nem saber o que tem em volta, né? Então, eu acho que você citou aqui a palavra inovação disruptiva, né? E eu sou muito fã da obra do Clayton Christensen, né? Eu sou muito fã mesmo, assim. Eu falo que eu sou cadelinha do Clayton Christensen. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que, tipo, antigamente se falava construa e eles virão, né? Assim,
Tem até um filme lá do Kevin Costner que fala isso. E o Clayton Christensen, ele fala assim, construa e talvez eles não virão. E acontece, né? Acontece demais. Apareceu outro dia, eu não lembro se era China ou era... Eu acho que era China. Construíram toda uma cidade, uns prédios enormes. Ninguém foi pra lá. Eu não lembro exatamente o que é. Ninguém foi. Tem uma cidade fantasma de mega prédios, porque ninguém foi, não teve uma conversa de fomento de outras coisas, né? De outras... então, beleza, eu vou construir isso aqui, tô atraindo que marcas ou que comércios para cá, e que pessoas, e que trabalhos, que empresas vão vir para poder... A cidade é um organismo vivo, né? É um organismo vivo. E assim, e a gente procurando fazer uma mobilidade mais local e mais regional... Cada vez mais, todos os bairros ou pequenos núcleos têm que ter todas as soluções, né? A gente estava falando da cidade de 15 minutos, que você tem que ter todos os equipamentos mínimos para você colocar. Não à toa, tá, né, na arquitetura, tá indo, que é uma coisa desde a minha faculdade, mas era mais utópico, mas agora de fato está acontecendo. Eles estão tornando, né, uma obrigatoriedade. Por exemplo, lá em São Paulo, em algumas regiões, é que você, no prédio, vai construir prédio, beleza, mas tem que ter uma loja também, e tem que ter não sei o quê, e tem que oferecer para a comunidade também, né, para o entorno, para fazer aquilo funcionar, e não aquela coisa que a gente teve dos condomínios fechados e um monte de silos na cidade. Isso que você me falou lembra muito... Tem um cara que eu vou pegar aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas acho que é William White, o nome dele. Eu li o livro dele um sábado. Esse cara, é isso mesmo. O livro é The Social Life of Small Urban Spaces, né? Então, ele considera o olhar de prédio. Legal. Esse cara fez um estudo que está nesse livro, que é bem interessante, que ele botou uma Super 8, na época, registrando qual era o fluxo, né? De pequenos espaços urbanos abertos, e aí ele começou a entender por que se ocupava ou não aqueles espaços, né? E ele chegou... O livro, basicamente, é resumido assim, olha... Fiz tudo isso para dizer que o que faz um espaço ser ocupado são praças, que não necessariamente são áreas verdes, e que você precisa ter cadeiras móveis nesses lugares para que as pessoas queiram sentar e ocupar. Porque se for banco fixo, elas vão ter menos chance de sentar ali do que se forem cadeiras móveis. Vou dar uma olhada. Sensacional, o livrinho de capa vermelha. E eu fico pensando, por que não se estuda isso, né? Assim, antes de fazer o prédio, a infraestrutura, o prédio de 7 andares, etc. Gente, é isso que eu falo também do mercado imobiliário dinossauro, né? Que você fala assim, gente, né? Eu lembrei que eu estava bem no finzinho da faculdade, quando foi uma menina apresentar o projeto dela, né? O final da faculdade era aqui em Santos, né? Eu lembrei disso agora. Naquele terreno onde era um Pão de Açúcar, na minha adolescência toda, lá quase no Canal 1, e subiu um prédio gigante. Um prédio de 40 andares, que foi um dos únicos na Orla, gigante, né? Que a lei, dizem, não sei se isso é real, mas dizem que tem um vórtice de tempo que a lei se abriu para aquele prédio e depois fechou. Então, não sei se é verdade, tá, gente? Se você souber, comenta aqui, por favor. E a menina falou sobre tudo, o estudo que ela fez de Santos, sobre os ventos, o movimento dos ventos em Santos, que para trás dos prédios da Orla é super abafado, assim, né, em alguns trechos, porque os prédios são tão coladinhos que não passa. Aí, é uma cidade litorânea que deveria ser super fluida de vento e tal. E ela fez um projeto muito legal que passava aquele terreno, ele vai até atrás, né, no coisa. Que passa de um coisa para o outro. Ela falou assim, pelo menos aqui eu abri um respiro para a cidade, tal. Aí finalizou, que foi, tipo assim, quase a gente chorou, né? Ela falou assim, gente, aí eu entreguei esse projeto, sei lá, em dezembro, a gente está agora em julho, e eu descobri, faz 2 semanas, que vão construir isso daqui, nesse meu terreno, que eu fiz meu projeto. E aí, tipo, pá, aquele negócio. Aí a gente, todo mundo, tipo assim, sabe, cara, isso há, sei lá, 15 anos atrás, né? Esse prédio ele foi bem emblemático, porque ele foi um prédio símbolo do pré-sal, né? Que foi um movimento... não é um movimento especulativo, né? Mas que por conta disso gerou-se muita especulação na cidade, que foi uma especulação que também acabou expulsando muita gente jovem daqui, porque os preços do metro quadrado subiram. Naquela época eu tô falando 2000 e, sei lá,
10, 12, não sei, bate o ano com que você está falando? Deve ter sido 2009 ou Isso, 10. Exatamente. 2010 foi um ano falando muito de pré-sal, pré-sal, pré-sal. Aquele prédio, na planta, o valor do metro quadrado era mais de 12 mil reais. Em São Paulo, você queria comprar um negoção de luxo no Itaim, Sim, era um era valor isso. compatível. Tipo, Maluco, né? incompatível, gente. Na planta. Você comprava em São Paulo, pronto, né? Então, são coisas assim, né? E depois não teve mais. Depois não teve mais outros prédios, outros tipos desse coisa, né? Eu falei que faz não, uns 4 anos eu acho que eu que não na praia venho. não. Eu acho que tem projetos aqui pra dentro que sim, mas na praia não. E aí tudo isso, né, Lúdia, a gente, né, ó, quanto impacto que tudo isso que a gente tá Sim. falando, né, falando de natureza, né, no fim das contas, né? Porque, né, eu fui também na faculdade uma super defensora de arquitetura vernacular, que é você usar ventilação natural, iluminação Sim. natural. Meu, e as economias que causam, né? Que todo mundo percebeu durante a pandemia, né? Porque teve que abrir janela, teve que abrir coisa para não, né? Por conta do vírus e tal. E que a gente simplesmente ignorou. Só que uma hora essa conta chega, né? A gente teve no Carnaval em São Paulo, né? Em São Paulo, ó, no litoral aqui, caindo um monte de coisa. Porque o mercado imobiliário vai sem vai ver o contexto, vai sem ter o contexto, né? E o que eles pretendiam, por exemplo, com esse prédio aqui? Você está falando do pré-sal, eles achavam que então ia vir as pessoas trabalhar aqui, iam precisar desse tipo de É exatamente coisa. isso, esse contexto, assim, iam subir 3 torres da Petrobras, ia se gerar 20 mil empregos, ficou num contexto de promessa... E todo mundo ia querer morar no mesmo prédio, tipo assim. né? Mas Tipo... assim, trazendo aquela coisa assim, não, vai vir muito, 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 muito dinheiro pra cá, né? E você falou, né, daquelas frases que mexem com você, né, da cultura, não. Pra mim, uma das frases que eu ouvi faz uns 3 meses, né, e que eu fiquei também pensando, e tô pensando nela até hoje, que é "We are all gentrificators", né? Que todos nós somos gentrificadores, né? E é verdade. Entendeu? Então, fomos educados para isso exatamente, também, né? Fomos educados para isso. Gente, eu vou pedir para o arquiteto explicar o que é gentrificação, né? Mais lugar de fala da Fê do que meu. Não, a gentrificação é o uso que você dá e a depredação que você coloca naqueles espaços. Expulsando, né? as pessoas, os povos de origem, né? Quem já estava. Então, você é como né? Chegaram no Brasil e tiraram os índios daqui. Então, você vai ocupando lugares ou que não são seu, ou que você também nem está considerando quem que está ali. Exatamente. Né? Expulsar o que já existe, empurra o que já existe para a gente ganhar mais dinheiro, né? E, de novo, sem considerar contexto, que também é o que a gente está falando. Né? Que a gente falou sobre, né, encontrar um espaço de trabalho, encontrar um espaço para montar um coworking, por exemplo, para montar a sua empresa. Exatamente. Né? E o impacto disso, né? Porque são 2 coisas que mais impactam todo esse movimento. Onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham. Exatamente. Né? E onde as pessoas moram, né? De novo, também a pandemia como um super fator disruptivo e de mudança estrutural, assim. As pessoas não se davam conta muito da casa, porque elas nem ficavam na casa dela. O mercado de arquitetura e de reforma explodiu, porque as pessoas, nossa, olha, minha casa tá meio abandonada, né? Deixa eu dar uma cuidada. Eu vou fazer uma live nessa parede feia, né? Tipo, e a pessoa né, nem prestava atenção como ela tava tratando a casa dela, que é um lugar super importante. Exato. Ou pessoas que falaram, cara, eu quero morar em outro lugar. Eu quero morar, não, com a natureza. Eu quero morar com, sei lá, eu quero morar num bairro que tenha, sei lá o que e tal. Então, é uma outra dinâmica. E muda tudo. Muda a mobilidade entre um lugar e outro, muda como é, né? E daí vai para aquela coisa do particular, né? Muito particular, né? Eu sou de São Paulo, eu gosto de morar em São Paulo, eu adoro. Só que eu fiz uma mudança de bairro, que é super pequeno, um bairro do lado do outro, mas deu uma diferença tão grande para mim. Eu morava em Pinheiros, que hoje acho que é um dos bairros que tem mais construção em São Paulo. Então, tipo, muitos prédios. Tipo, e eu morei a vida inteira em Pinheiros, né? Eu nasci em Pinheiros. Era um bairro, era bairro. Agora é, tipo, uma cidade maluca sabe? E eu mudei para Vila Madalena, que é o bairro de trás. A Vila Madalena ainda tem essa coisa de bairrinho, de andar a pé. E tem muitas praças no meio do bairro, muitas praças. Meu...
a gente usa tão mais a cidade com espaços vagos, com espaços, né? E aí, claro, eu tenho o privilégio de poder ter um espaço de trabalho perto, né? Meu marido também, onde fica a empresa dele, é perto, e a gente teve essa possibilidade de se alocar perto. Mas, tipo assim, e outra, né? Quando você muda a dinâmica também de trabalho, de você vivenciar mais a sua casa e também o espaço e tal, você precisa também da cidade, né? Não dá para ficar dentro daquele condomínio. Todo mundo cansou de ficar dentro do condomínio na pandemia também, né? Tipo, que condomínio, de uma forma ou de outra, também parou também. Aí a pessoa teve que ficar dentro do seu apartamento, né? Sendo que a cidade está, né? A comunidade, né? A gente começou toda essa conversa falando sobre ir para o trabalho e mais sinestésico e tal. Mas a gente não aplica isso para a cidade também. E os espaços públicos só funcionam, um pouco do que ele falou, talvez o que represente a cadeira móvel, é porque querem vivenciar ali, querem se juntar. Exatamente. Aquelas cadeiras móveis para eu sentar em 4 pessoas aqui nessa Exatamente. praça. E aí, essa praça tem pessoas, aí vai atrair outras pessoas. E aí isso funciona, né? Que funciona muito bem, né? Eu não lembro se eu citei aqui, né? Uma das coisas da Autu que me inspirou a Autu, que tem bastante lá fora, nos Estados Unidos, tem várias cidades que têm esses espaços públicos que as pessoas usam bem, assim. Exatamente. Né? Elas usam que bem. Em Nova York, que é uma cidade que eu sempre gosto de mergulhar nas teses de Nova York, quando qualquer construtor lá na década de 50, acho que 50, 60, queria construir os prédios grandes, eles falavam assim, tá bom, mas aqui embaixo precisa ter um espaço público e esse espaço não é seu, ele vai ficar embaixo do seu prédio, tem que ter lugar público para o pessoal sentar. E essa foi a base do estudo do William White. Eu estou resgatando aqui uma anotação que eu acho que é bem legal a gente trazer para cá, né? Que aqui a gente falou dos talentos, né? E a minha visão é que a partir do momento que as pessoas podem trabalhar de maneira flexível, né? Sendo de maneira híbrida ou de maneira full remota, né? A gente tem aí as empresas perdendo essa guerra por talentos, né? Porque no fim das contas, tanto faz, né? Para a pessoa. Mas a decisão, a principal decisão das pessoas, enquanto elas são fixas, é qual empresa eu trabalho que me dá as melhores condições. E quando essa discussão cai, né? E as empresas estão ali disputando os talentos, no fim das contas, a gente entra num outro contexto onde quem ganha essa guerra são as cidades, né? Porque a pessoa fala, dane-se, em qual empresa eu vou trabalhar? É remoto, né? Sim, aí eu vou... Qual cidade eu escolho morar, exatamente. Né? Não obrigatoriamente. Exatamente. Qual cidade, qual bairro, né? Eu escolho morar. Em qual cidade será o meu escritório, né? Isso. Que no fim das contas não existe, né? Eu posso estar no mundo todo. Exato. Né? E aí tem uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, né? Que é uma fala que eu tô sem a fonte aqui, mas vamos lá, que acho que eu não sei se isso aqui é uma anotação minha, inclusive, mas que cidades precisariam ser ajustadas politicamente, fisicamente, para atender às demandas das novas gerações na guerra por talentos, né? E aí, o que muda isso, né? Existe moradia acessível, né? Existe transporte, né? Também acessível. Existe o contato com a natureza e os green spaces, ou seja lá o que for. E ter um estilo de vida, né? Um pouco, talvez, mais liberal, sei lá, né? Um pouco mais... Poder almoçar em casa, aquelas coisas que o pessoal sempre fala de... Exatamente. Então, você vê, de novo, né? Por isso que eu fico tão encantada com essa coisa de, tipo, a jornada do trabalho. Você vê o impacto e o que movimenta. Pode movimentar uma cidade que ela não tinha se desenvolvido para ser... né, a gente fala no interior de São Paulo tem muita cidade dormitório, né? Que, tipo, ela não foi desenvolvida para aquilo, para outras coisas, né? Que Santos era chamada disso, tá? Santos, Por muito tempo. Sério? Por muito tempo. Cidade dormitório de São Paulo. Hoje, no pós-pandemia, acho que não dá pra falar. Que absurdo, né? Não, é um absurdo. É um absurdo. A gente tem uma cidade super plana para poder fazer várias coisas. Exatamente. Uma questão cultural e tudo. Mas você deve ter ouvido já que Santos era uma cidade para se aposentar. Isso sim. Se aposentar é cidade dormitório. Eram esses dois pilares. Para aposentar, sim. Isso. Exato. Agora, assim, uma cidade para se aposentar, o que vai gerar? Não, e outra, e a gente fala no negativo, mas vamos combinar que agora como é que fala? Não é a terceira... A melhor idade. A melhor idade
tá vindo com uma força econômica enorme. Exatamente. E o que eles querem, no fim das contas? O que a gente quer é que tem a narrativa da aposentadoria. Exatamente, a narrativa da aposentadoria, né? Assim, parei de trabalhar. Não, tem gente que entende que só aposentadoria não vai dar também, né? Que apesar de existir uma condição financeira, só aposentadoria não vai dar. E tem gente que tá ali com 60 anos com a cabeça de 40. Lógico. Né? E com uma maturidade, uma liberdade também de escolha de trabalho. É isso aí. Então, é isso aí. Mas se a gente for ver também a aposentadoria, né, falando bem grosseiramente, é o quê? Parei de trabalhar e vou curtir a vida. Exato. Então venho para Santos. Pô, então quem mora em Santos não tá curtindo a vida de Santos, por quê? Mas eu falo... Não, deixa eu... Vou fazer... Aqui é o meu lugar de fala. Porque eu sempre fiz a piada. Enquanto todo mundo queria esperar se aposentar para vir para Santos, eu decidi ficar aqui com 18 anos. É isso aí, mas é isso. E aí, por que não atrair, né? E querendo ou não, é questão natural também da cidade, da natureza, né? Então, tipo, né, que tem aqui também. Então... por que não trazer, que é o seu partido desde o princípio, e trazer as coisas para cá também, para a pessoa poder também fazer o resto da vida dela aqui, pro aposentado que veio curtir a vida, mas ele não está conseguindo ficar sem fazer nada, ele precisa trabalhar, seja para complementar a renda, ou seja, vai fazer uma atividade também. Por que aqui não pode fomentar isso também? Outras coisas de fazer... Hoje, assim, a questão do trabalho remoto em si, ela também abre possibilidades e não só de modelos de trabalho, que não só vai o CLT ou tal, o recorrente de você trabalhar por projeto, e aí você pode estar cada hora em um lugar. Tem um conceito que até no blog da Auto a gente tem um texto que se chama de super tempos, que são super temporários, que são essas pessoas, os aposentados que... Né, a gente, o conselheiro, mas agora tem o advisor e tal. Ou para um projeto específico, ele vai ter um trabalho, sei lá, de 1 ano num lugar, e aí ele vai trabalhando isso e nada muito fixo, então ele também não precisa ter, né, a cidade. Então, mexe todas as dinâmicas. Exatamente. Todas as dinâmicas, sabe? E essa coisa da intergeracionalidade, né? Que é um negócio que... É uma riqueza também. Exato, exatamente. Torna tudo tão rico, tão mais equilibrado, todo esse movimento de liberdade e da pessoa poder escolher algumas coisas, né? E não ser, né, a máquina dessa indústria, tipo assim, né? Uma indústria fabril, e aí se é uma parte da máquina, você tem que estar naquele lugar e fazendo exatamente aquelas mesmas coisas. Cara, demorou, né? Pra gente se tocar que a gente não é... a máquina da indústria, da revolução industrial. E assim, tem duas coisas que é legal. Eu queria que você contasse essa história, né, dos formatos de trabalho, né, que eu sei que você manja muito disso. Sim. E uma outra coisa que também eu gosto muito, que eu vi numa palestra do Richard Florida, é que ele cita eu vou resgatar aqui, ele cita o Robert Lucas, né, ele fala, que é um ganhador do Prêmio Nobel. Ele fala que a gente, por muito tempo, se iludiu que o que geraria prosperidade econômica seria mais terreno, mais plantas industriais, mais postos de trabalho operacionais. E ele fala, não. A forma mais básica de geração de prosperidade econômica, de prosperidade em si, é a clusterização de pessoas. É a concentração de talentos. É isso que muda a dinâmica de uma cidade, né? E aí, é a minha grande fala aqui em Santos, né? Que a gente foi, como cidade, muito competente em expurgar esses talentos, né? E a pandemia é uma grande janela de oportunidade que se abre novamente, né, e que se abriu, que as pessoas decidiram voltar. O desafio agora é como vai reter essa galera aqui, né, porque a galera pode entender, não é pra mim, né, não me oferece o que eu preciso, não me oferece a razão econômica para eu ficar, né. Os equipamentos, o comércio e tudo isso. Exato. Eu ouvi de uma uruguaia que veio gravar aqui, né, a Clara, que ela falou assim, eu estava escolhendo entre 5 cidades brasileiras. Quando eu achei o Juicy Hub, eu falei, é para Santos que eu vou. Ai, que legal. Olha que depoimento incrível. Incrível. Incrível, cara. Que orgulho. Eu orgulho alheio. Orgulho alheio. Que legal, né? Esse depoimento. Muito legal. Então, eu acho que outro grande impacto também que a gente teve de tudo isso, dessa pandemia e das pessoas
acho que perceberem o valor que elas têm no funcionamento de uma empresa, no funcionamento do negócio. Que elas podem sim se posicionar, né? Tipo, empoderou um pouco. A pessoa gerou um autoconhecimento de como ela trabalha e de como funciona e de tudo mais. E que ela pode produzir e também ter a sua vida pessoal e também fazer e entregar resultados. E que empoderou a pessoa do tipo assim, cara, eu quero escolher a empresa que eu vou trabalhar e a cidade que eu vou morar por conta disso. Eu posso vir para Santos e tal, mas realmente, aí depois tem todo o ecossistema em volta e o funcionamento que precisa sustentar isso, né? Exatamente. Então, tipo, assim, é um negócio muito maior, né? Assim, do que eu tô tentando pensar, né? Mais ou menos o estudo que eu faço, né? De contexto do bairro, quem são as pessoas, quais os interesses e tal. Para daí, tô montando o coworking, né? Falando bem, né? Tangibilizando o coworking com base nessa comunidade, o que é o interesse, qual o perfil de pessoas, então eu vou transformar. Eu acho que é meio que talvez um estudo de essas pessoas que vieram conversar. Eu não sei nem o que seria isso. Eu ia falar, o governo procurar saber, isso não funciona também, mas, né? Para saber, então, o que essas pessoas que vieram e querem ficar aqui estão interessadas em? Exato. Às vezes pode ser que, né? Pode ser que não... que não precisa fazer mais nada no sentido assim, tipo, como cidade, né? Eu vim porque é uma cidade plana, porque tem a praia, porque as pessoas são felizes. Sim. Não sei, né? Não, eu vim porque tem restaurantes e tem shopping, mas também tem a praia. Ou, não sei, né? Cada um tem a sua... quem faria, até perguntando, estou pensando aqui, quem faria esse estudo? O que é a entidade ou coisa que E eu não sei se a gente consegue responder essa entendimento. pergunta, porque eu acho que tem gente que responde também uma coisa assim, cara, eu só quero voltar para perto da minha família. De onde eu fiquei... E aí, isso aí, né? E quantas pessoas não se sentem assim? Toda vez que eu apresento em algum lugar ou em algum evento, tipo, eu tento entender quantas pessoas são do interior e quantas são da capital. Uhum. Esse sentimento de ter que migrar, de ser obrigado a ir embora, é um sentimento muito, muito, muito forte, muito presente, né? É verdade. E cara, a quantidade de amigos... Tá numa coisa familiar, então, também, né? Exato. Uma coisa mais, tipo, ou conhecida, né? Não só de família, tipo de... E é uma coisa pertencimento assim, que foi onde você passou. A minha geração, né, e pessoas que, enfim, tiveram filhos e as crianças começam saíram da fase bebezinho, né, e começam a ter aquela vontade, aquela saudade dos avós. Cara, muita gente se tocou disso no pós-pandemia e falou, não, vou voltar porque eu quero que meus filhos cresçam perto dos avós, sabe? São motivações, né, que levaram as pessoas e de volta para casa, e elas olharam a cidade assim e falaram, tá, e agora? Não, né? E que é uma coisa boa para fomentar, né, empreendedorismo também, né? Porque a pessoa, não encontrei aqui um trabalho que faz sentido para mim, então vou criar meu trabalho. Que essa é a minha história. Né? Essa é a minha história. Com 19 anos, trabalhando com tecnologia, olhei para o lado e falei, ferrou. Se eu não abrir meu próprio negócio, eu vou morrer de fome, né? Vou ter que ir para São Paulo. Vou ter que ir para São Paulo, ou vou ter que trabalhar numa coisa que não é o que eu quero fazer para resto da minha vida, entendeu? Essa é a história, não só minha, mas de muita gente daqui, né? E as pessoas que não... porque também ali é uma fase meio complexa, né? Anos 2000, você falava de empreendedorismo, não era o que é o empreendedorismo hoje, que você tem milhões de contas de Instagram, repletas de coachismo, né? Coachismo, né? Estimulando você a empreender. Imagina, né? Empreender era tipo... Não tinha empreendedor, era empresário, né? É outra coisa. Era o dono do capital, né? Sim. É outra história. E você vê também, é a mesma questão de movimentação que a gente fala de... que eu, no contexto da cidade, estava falando de centralização do fluxo, no Estado, né? Então, se o trabalho não está aqui, a pessoa não teve esse impulso de criar, então vou criar o meu, né? Vou só seguir aqui a manada e ir com todo mundo. E aí vai gente para São Paulo. Aí vai gente para São Paulo. Tipo, gente, também não cabe o mundo todo em São Paulo. Exatamente. Né? Não cabe também, gente. E o que você gera de treta, né? Moléstia social pra caramba, né? Total, né? E assim, até em questão de cultura, né? Eu tava falando, né? Cultura mesmo daí, né? Falando com uma amiga, tipo assim, eu que sou de São Paulo mesmo, então nasci em São Paulo. Então, tipo assim, né? Eu acho tão bonito
né, as pessoas de outros lugares, né, meu marido é de Recife, e ele, né, pernambucano tem um amor e um orgulho do coisa que é, tipo, eu acho lindo, e de todos os lugares. A gente não tem muito isso em São Paulo, sabe? Eu sinto falta disso, porque é tanta gente, é tanta disputa, é tanto não sei o que, tipo assim, não deu tempo, ou passou, ou se perdeu, né, no coisa, essa coisa de, tipo, o que é típico de São Paulo? Tem, tipo, a pizza de domingo, a coisa... Tem, pra quem é de fora pode ser que tenha, mas pra gente que é de lá, tipo, a gente não tem muito esse pertencimento, assim, de tipo... Essa identidade forte, essa identidade, né? sabe? Porque juntou tanta coisa que é meio sobrevivência ali, né? Quem dá mais, por conta dessa coisa de demanda aumentada, e aí preços, e aí não sei, e aí todo mundo sobrevive, né? A maioria sobrevive em São Paulo, né? Exatamente. Então, por isso que na primeira oportunidade que tem, quem não... Adeus, né? Tchau, vou para outro lugar, porque eu não vivo aqui, eu sobrevivo. Exatamente. Então, eu vou para outros lugares. E uma vez que a gente vai distribuindo isso, também vai desafogando São Paulo, né? Eu, como paulistana, vai desafogando também para tipo, deixa eu ver aqui minha cidade, né? Como é que é? Mesma coisa se enchesse de gente aqui com o pré-sal, né? Sei lá, ia vir muita gente fora, tipo, nossa, né? Então, esses movimentos que é natural do ser humano, a gente é seguidor, né? E a gente vive em comunidade, aí também a gente volta lá atrás, por que ir pro escritório, né? Tudo isso, né? Tudo envolvido. Mas assim, a gente gosta também de estar junto e de ter esse senso de pertencimento e tudo mais. Mas se isso fosse mais distribuído e mais fluido, e cada um, né? Seria tão mais equilibrado e mais natural e mais gostoso, mais leve, né? Porque, menos desigual, né? Uma cidade incrível que tá sofrendo um pouco, eu acho, com a migração de quem era de São Paulo, porque, né, já ganhou vários prêmios das melhores cidades para morar, é São José dos Campos. Cidade incrível, muito legal. E aí, todo mundo assim, né? Tipo, os paulistanos ou coisa. Não, pra onde que eu vou? Deixa eu ver qual que é o lugar. São José dos Campos. Aí muita gente foi pra São José dos Campos. E aí, tipo assim, deu também uma saturada, assim, de tipo... Os preços aumentaram pra caramba lá. Estão falando que a Praia Grande tá passando por esse processo, que foi uma das cidades que mais cresceu no estado também, então, né? tipo assim, né? Tipo, calma, gente, vamos, né? A gente é muito imediatista também, vamos organizar direitinho, né, gente? Vamos ver o contexto, vamos entender, né? Vamos fazer um design thinking, né, que eu consigo falar, uma observação, entender primeiro antes de tomar decisão, né? Falei muito disso durante a pandemia, as empresas falando de, não, já decidi, é 100% remoto, não, já decidi, não sei o que, já, e tipo... Cara, nem entendendo o seu contexto, nem sabendo como que é o tipo das atividades, nem perguntando para as pessoas, né? Só quis, tipo, ir de uma forma bem imediatista, decidir. Não, decidi e pronto, acabou. E não viu o contexto. E teve um surto coletivo, né? Assim, aquele vídeo que eu comentei com você do Raul Lores, ele fala isso, da Vila XP, né? Que, vamos montar... eu não quis falar, mas é o próprio exemplo. É o próprio exemplo. Não, quis... também, desculpa o francês, cagar regra aqui. Tipo, quis cagar regra. Então, a gente tá cagando essa regra aqui e é o coisa. Meu, aí fez todo o movimento, aí especulação em... Exato. Esqueci qual que é a cidade. São Roque. São Roque. E era uma cidadezinha, né? Super tranquila. De repente, nossa, e o pessoal desesperado por causa de um movimento. Por causa de um PDF. Maluco, por causa de um PDF. Não, assim, por causa de um PDF e o lance da terraplanagem chegou a rolar. E um marketing muito... Exatamente. Né? Mas foi um projeto de PDF que chegou a fazer um processo de terraplanagem. O Raul Lores, ele fala disso. Só que é maluco, né? Porque eles devolveram laje na Faria Lima e depois alugaram de volta, né? Porque daí foi um movimento de mercado imobiliário, porque eles viraram depois fundo imobiliário, né? Aí uma outra... eu não sabia disso. Olha, está completando... Está completando a fechando o ciclo aqui. Faltava essa pecinha que eu não sabia. Almoço grátis, né? Entendi. E fora essa coisa, né? Tipo, não, vai botar a Vila XP lá em São Roque. Só que não falava de que ia adotar trabalho remoto, né? Então, vai todo mundo para lá. E aí, tem estrutura São Roque para todo mundo, sabe? Sim, tudo isso. Nossa, vai amar o vídeo do Raul. Que não é pensado. Não, eu amo tudo dele, inclusive você falou dos prédios que tem que ter lá embaixo um espaço público, ele fala muito disso, né? Sim. Eu li de uma forma, um humor bem sarcástico, assim, que eu adoro. E que é tipo assim, que lindo esse prédio, que teve um prédio lá no Largo da Batata de São Paulo, super legal, escritório de arquitetura internacional, tal.
E fizeram, o escritório de arquitetura fez o térreo super, super permeável, super flexível, né? Super fluido. E aí, sei lá, a gestora do prédio, sei lá o quê, fechado. Tipo, aí ficou, tipo, o quarteirão inteiro fechado com uma coisa. Ele falou assim, que lindo esse projeto! E aí, tipo, eu lembro que era meio que um vídeo assim, só que a gente não pode entrar e vivenciar isso, porque tá fechado. E o prédio tá vazio, porque acho que não sei, a Amazon ia pra lá, 5 andares, e não ele foi. menciona uma E parada não foi. assim. E aí, cadê as pessoas para usar, então, esse espaço permeável, sabe? Então, são umas lógicas que não para pensar. A mesma lógica de mandar o fulano tirar foto do portão do metrô. Cara, pensa um pouco, tipo assim, Sim. né? O fator humano também, Sim. né? Tipo, gente, imagina se fosse você, se fosse sua filha, seu filho, tendo que sair de casa, ir pra porta do metrô, ver o caos que tá lá pra tirar foto. Meu, a gente tá maluco, né? Insano. E vamos evocar aqui Jane Jacobs, né, gente? Jane Jacobs sempre diz que a cidade precisa ser projetada pela menor unidade possível, que são as pessoas, né? E a gente tem muito dos problemas, né? Enfim, que a gente descreveu aqui, porque as cidades foram muito projetadas para carros, máquinas, né? E prédios e infraestrutura, né? Então vamos lembrar que pessoas, infraestrutura, né? A gente precisa olhar para a pessoa antes de olhar para a infraestrutura, né? Não ao contrário, né? Não, que também é uma coisa maluca, que não para pra pensar, né? Teve um dia que eu falei essa coisa de falar, a empresa não quer o trabalho remoto. Meu, a empresa é feita do quê? A empresa é o quê? É o prédio? É uma entidade, são as pessoas? espírito, né? Assim, São pessoas. Exato. E o carro, ele anda sozinho? Exato. Quem que tá lá? Exato. É uma pessoa. Quem tá vivendo nessa infraestrutura? São as pessoas. No fim das contas, é feito para as pessoas, mas eu não sei qual que é o mindset de tipo, não, vou fazer. Eu acho que é meio que assim, ó, impor o que eu acho que a pessoa vai querer, né? Eu não sei se é tão assim. A minha opinião é assim: deixa eu fazer uma coisa que me dê menos trabalho e menos discussão e que pareça que é um senso. Tem um pouco a ver com o que você falou, né? Pareça que é um senso comum, mas no fim das contas não é. É só um recorte e uma visão. É o que eu achei que vai dar o maior dinheiro possível, né? Porque no fim das contas tudo vai para dinheiro, né? A gente exatamente, exatamente. Agora você não explicou aqui, e eu acho que é legal você contar essa coisa das fases, né, do trabalho. Se começa lá no Taylorismo, né? Sim, sim. Então, bom, né, a linha do tempo contada rápido aqui, a atividade econômica, né? Era primeiro o comércio, né? Pessoas trocando coisas que elas próprias faziam. Aí depois, produzir em massa. Fábricas. Fábricas começaram a ficar grandes, produzir muitos produtos, né? Muitos produtos físicos. Precisava administrar a venda, o fluxo disso. E aí nascem escritórios, né? Dentro de fábricas. Então, era dentro da fábrica, tinha que ter lá uma área administrativa de trabalho burocrático, né? A gente fala, né, de burocrático, que é esse trabalho que não é manual, para gerir isso. Começou a ficar muito grande a parte administrativa. Começou a ficar grande. E como que era também a relação casa e trabalho? A gente morava dentro a gente, né? Né? Os nossos antepassados. Antes da Revolução Industrial, né? Moravam dentro. Se trabalhava numa fazenda, morava na fazenda. Se trabalhava numa fábrica, até na Revolução Industrial, tinha as cidades em volta, né? A gente ainda tem alguns lugares, né? A cidade do ladinho, ou uma parte da planta gigante, do espaço onde era a fábrica, era onde as pessoas moravam. E aí começou, que vem junto com o início das cidades também, né? E aí, então, mais pessoas trabalhando no burocrático, né? No trabalho, né, intelectual, e aí essas pessoas... E aí foi tendo hierarquia também dentro do administrativo. Essas pessoas não querem morar na mesma casa do pessoal da fábrica. Elas não querem, né? Que era tudo igual, né? As vilas operárias e tudo mais. Minha avó chegou a morar numa... Aqui em Cubatão, era que eles chamavam da Light. Era exatamente isso, né? Casinhas iguais. Né? Que era o modelo que fazia, né? De coisa. Também de fabril, né? Que você é uma peça fabril, daquela máquina. Chamavam de fabril, inclusive. Era da Light, mas chamavam de fabril. E tem muitos, né? Lá no Nordeste, né, no Pernambuco, que meu marido, de onde ele eram as usinas de açúcar. Então, também, tipo, tudo era meio que assim em volta, cada uma com a sua atividade. Os escritórios, então, foram surgindo e as pessoas começaram a achar que elas eram, então,
mais importantes ou do que Sim. quem fazia o manual e elas não queriam viver na mesma coisa. Aí começa a cidade, porque daí eles querem ir, por exemplo, lá no caso de São Paulo, tinha um rio lindo, maravilhoso, bem curvilíneo, né, não reto, como fizeram com o Rio Tietê e Pinheiros, que também é uma outra história, mas, enfim, começou ali entre os rios, né, o centro de São Paulo, né, começou com prédios maiores, então vamos colocar essas pessoas que trabalham em escritório, né, que depois foi escritório, vamos colocá-las num prédio de escritório. E aí, esse prédio de escritório não precisa estar perto da fábrica, pode estar ali nesse lugar melhor, porque são pessoas melhores que estão trabalhando aqui, né? Tipo, mais importantes. E aí começa o prédio, né? Prédio para morar. Então, prédio para morar, prédio para trabalhar, tal. E aí começa a ter hierarquizações Sim. no escritório. E aí essas pessoas que não, né? Aí mercado imobiliário, começa a ficar caro morar perto. E aí vai acontecendo a cidade e as pessoas indo morar fora. Até então, todo esse tempo, o modelo de trabalho seguia exatamente o Fabril. Era uma mesa atrás da outra, que é o mesão, que era a última moda de escritório, né? Mesão, tudo igual para todo mundo. Na verdade, foi uma releitura do que era na fábrica, que era mesão para todo mundo e cada um fazia uma parte do trabalho. Ah, essa aqui bate o carimbo, esse aqui faz não sei o quê. Ia seguindo, inclusive Fabril mesmo, né? Esse é o trabalho. Aí depois eu levantava, levava o trabalho da frente, e fazia isso daí. Então, era um modelo totalmente fabril. E aí, a gente foi, então, tendo complexidades maiores, tipos, tecnologia entrando. E aí, os espaços de trabalho foram mudando o seu perfil para acompanhar a atividade daquela pessoa e qual era a tecnologia que ela usava. Então, a gente teve por muitos anos as mesas em L, porque era o computador de tubo, né, com o monitor de tubo, que então precisava pôr o computador ali e tinha muita papelada, as mesas gigantes, né? E aí foi reduzindo, o computador foi menor, já não usa mais papel, mesa pequena de novo não, né? Porque as mesas eram grandes desde sempre. Mesa pequena, não precisa mais, só precisa de claro, mas a aplicação de conceito assim também sem pensar muito. Não, mas agora a gente tem que deixar todo mundo igual, que é o legal. Todo mundo igual, tipo, pá. Que já é aí já tá falando de 2010, startups, open spaces, etc. Não é nem 2010, já é 2000 mesmo, já começava aí, né, de ter, falando em tipo de espaço de trabalho. Sem considerar que as atividades das pessoas eram diferentes. Então, o jurídico está sentando no mesmo tipo de mesa. O jurídico que tem que ler um contrato, que tem que... mesmo mesão e mesmo tipo de espaço aberto e com barulho do marketing ou do pessoal de venda de ações, né? Falando bem, só para ilustrar. Tipo, blá, 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 aquele caos, e o outro lá tá aqui assim. Sem pensar na atividade também. A gente começou, aí para 2010, de fato, a fazer essa diferenciação, entender que tem atividades diferentes, que aquela complexidade que foi mudando no trabalho administrativo tinha características diferentes também, e aí por aí vai, né? E aí veio também o setor terciário, que fala que é comércio e serviço, que daí não tem mais uma fábrica, né? Então, você tem agora serviço mesmo, que você tá, né? A empresa faz um serviço e é isso, a produção dela, né? Só que a gente aplicava, né? Bater cartão, e tá todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, pro mesmo tipo de espaço, tal, e por aí vai. E aí a gente começou, acho que em 2010, com a tecnologia, com a internet, permitindo que, né, antes, né, mas assim, né, permitindo um laptop que fosse um pouco mais fluido e as pessoas pudessem ter um pouco mais de individualidade do tipo de trabalho, do tipo de espaço. E aí a gente começou a ter tem um conceito que chama que Activity-Based Design para espaço de trabalho. Então, para você ver qual é a atividade da pessoa, e daí você vai fazer o espaço por conta disso. E aí dá aquelas plantas assim, que ao invés de ser o layout aquele tudo igual, que parece mitocôndrias, assim, parece uma célula, que tem, tipo, umas coisas diferentes. Eu tenho uma imagem, depois eu até te mostro, que é bem diverso, né, para atividades diversas. Sim. E aí, agora, com a pandemia, que a gente descobriu que no trabalho individual a gente não precisa necessariamente ir para o escritório. Não precisa ter a mesa para todo mundo, porque a pessoa vai fazer o individual na casa dela. Exato. Ela vai para o escritório, né? Para mim, no meu entendimento de melhor conceito aí de coisa, ela vai para o escritório quando ela tiver atividades coletivas. Quando ela tiver
algo que precisa mesmo encontrar as pessoas Perfeito. e tal. E aí, dentro do espaço muda também, né? Porque daí dentro do espaço não é só mesa de individual. Tem que ter mais espaços abertos, colaborativos e coletivos. De socialização Isso, também, e coletivos, né? Perfeito. para outro tipo de atividade. Então, isso muda total também a dinâmica do uso do espaço, né? Não tem mais mesa para todo mundo. Precisa organizar esse fluxo, né? Você vai para o escritório já com uma atividade mais direcionada, né? Você já sabe o que é, qual atividade você vai fazer, né? E não chego lá e depois vou ver o que eu vou fazer. Sim. E tem, sim, as pessoas que querem fazer o seu trabalho individual no escritório, sim. né? Exato. Tem. Por conta de uma estrutura de equipamentos, melhor internet, eu não tenho em casa e tal, e beleza. E aí, por isso que, né, eu acho que a metodologia da consultoria que a gente desenvolveu, baseada no Design Thinking, né, disso, você entender, observa, entende como é que é o trabalho dessas pessoas, para daí você fazer um espaço que funcione, né, que funcione para o que você tem, né? Que é o que você faz na sua casa, por exemplo. Você não gosta de assistir TV, você vai comprar um sofá, né? Aquele sofá que abre, tudo para ficar deitado vendo TV? Não vai, porque não é isso que você faz. Então, você pensa melhor no que você está desenvolvendo. É a mesma coisa para a empresa. É tipo um autoconhecimento de como as pessoas trabalham dentro da sua empresa. Exatamente. Você replica em coisas. E aí, o que é, né? Só para finalizar essa história, que para mim, né, faz sentido, a gente começa com coworking, que é um espaço de conexão, das pessoas se encontrarem, das pessoas, né, de fomentar encontros e tudo isso, e de diferentes tipos de atividades e tipos de negócios que as pessoas fazem. Então, tem que ser um espaço físico diverso também, né, de coisa. É o que está indo acontecer com as empresas, né? As sedes, elas estão virando um lugar de vivência, de encontros, e isso muda como é o espaço e o que a empresa fomenta dentro daquele espaço, né? E a qualidade de vida, né, dentro do trabalho que as pessoas têm, né? Tem um conceito de biofilia, que é no espaço de trabalho, de trazer um pouco das plantas, da natureza, a iluminação natural, a própria arquitetura vernacular que eu falei, que é você ter espaços abertos, né, ventilação natural, tudo isso que, né, não é fácil de fazer, porque a gente, né, os produtos imobiliários até em si, né, os produtos imobiliários não foram feitos para isso, né? O ideal, né, para um lugar seria tipo uma casa que você pode fazer do jeito que você quiser, e aí, enfim, né, o ideal do ideal. A gente tem que adaptar. Você olha essa laje aqui, Fê. Essa laje aqui do Juicy Hub é uma laje atípica no prédio, né? Sim, e essa laje... quando eu entrei, eu pensei, é tipo o Garden do prédio, É tipo o Garden, né? exato. Só que assim, nenhuma empresa queria... Olha que maluco. Vir pra cá. Ela ficou desde que o prédio... A gente foi o primeiro a ocupar essa laje. Foi o primeiro inquilino, exatamente. Não tinha energia elétrica aqui. Porque ninguém se interessava por um modelo tão diferente. Aí hoje todo mundo entra aqui e fala, nossa, que incrível, né? Sim, a habilidade de ver o potencial do negócio. Que sorte que você conseguiu desse jeito. Não, isso é o contrário. Então. Era o contrário, maluco, né? Então, porque a gente tava tão, né? O prédio que passou um aperto na pandemia, os prédios como entidade de tipo, né? Até para vender escritório, que não abriam. A maioria dos escritórios corporativos não abrem a janela. E aí não pode ficar com um espaço fechado com as pessoas com Covid, com pandemia. Como é que faz? Eu não sabia disso até antes da pandemia. O lance de ter muito escritório aqui em Santos, né? Acho que em São Paulo, especialmente prédios maiores, é diferente. Mas aqui em Santos, a maioria ainda dos escritórios comerciais usam o split. Split, se você não abre, você fica com aquele ar confinado ali, né? Sim. Isso foi um dos diferenciais que a gente escolheu o Juicy Hub ser nesse espaço, porque aqui tem troca de ar, né? O sistema de ar-condicionado não é split, é aquele formato que joga ar de fora para dentro, além de ter a varanda, né? Então, isso é muito bom. Augusta, já batemos um recorde, né? Para falar de cidades, de inovação, a gente mas a gente nem começou? Ô, Fê, a gente está se conhecendo hoje, né? O papo foi uma delícia, tanto a maratona que a gente fez ali antes, almoçando, como essa conversa. Eu quero receber, sei que você tem uma relação com o Santos, então eu quero receber você aqui
mais vezes, né? Já vamos pensar em fazer uma coisa aí para discutir essa dinâmica, porque eu acho que o seu tema é super importante, super se conecta aí com o contexto e o impacto que a gente quer criar para o futuro. E parabéns, viu? Parabéns pelo conceito que você colocou aqui no espaço, em termos de arquitetura, em termos de contextualização mesmo. Incrível, né? Quando você me chamou e eu olhei assim, eu falei assim, não, eu quero... Né, muito, né? Não são muitos que têm toda essa contextualização e propósito e tal. Então, parabéns. O espaço é incrível e conta comigo para a gente fomentar isso, a descentralização também das cidades e no estado, né? Também para. Exato. Né? Mais Juicy Hubs por aí, quem sabe, né? Estão especulando muito aí sobre essa. Calma, gente. Santos ainda tem muito que crescer, né? Mas tá aí no. Ou uma outra em Santos, em um outro lugar. Eu acho. Não, assim, tem só a Baixada, né? Que são 9 cidades, tem um potencial incrível, né? Sim. Eu acho que nem tudo precisa estar só em Santos. Não. Né? Acho que a gente... Descentralizar também, né? Exatamente, né? Senão a gente vai criando mini São Paulos, né? Então, acho que tem um potencial incrível aí. Hoje, né? A gente está gravando isso em março de 2023, são 15 meses de Juicy Hub, estamos indo para o 16º mês, ou seja, só no comecinho aí da nossa história. E nesse novo momento de trabalho, de cidades e de tudo isso que eu sou, apesar de, né, a gente vai ter muito sofrimento ainda, tal, mas eu sou muito otimista com essa transformação toda que está acontecendo, por mais dolorida que ela seja, eu acho que é super necessária e a pandemia, apesar de ser um evento super triste, mas fomentou tanta reflexão e tanta mudança de paradigma que acho que a gente realmente, por mais batido também, é uma nova era mesmo que a gente vai viver daqui pra frente. Exatamente. Fê, muito obrigada. Sigam a Fê lá no LinkedIn, Fernanda Mourão, lá no Instagram, @FuturoLabs. Se você está chegando aqui por acaso e não segue ainda o Juicy Hub no Instagram, vou pedir para você seguir @JuicyHub.co. Segue também o Juicy Café, que é tomando nome pra seguir tudo, tá, gente? @JuicyCafé.co. Lembrando que o Juicy Café é o nosso café, o nosso espaço aqui de networking, de convivência. Ele é gratuito, você vem aqui, só paga o que você consumir. Se quiser marcar uma reunião aqui, ó, gente, é um espaço de convivência aberto, né? Justamente como incrível, tudo isso muito gostoso, com um ventinho bom. Um dos lugares que pegou o vento, né? Que os prédios não... Graças a Deus. Os prédios não eu não te levei ainda da varanda do outro lado, eu vou levar pra você ver o vento também maravilhoso que tem lá, gente. Esse prédio é maravilhoso, gente, ó. LEED, certificação LEED, o prédio. Que legal! Gente, quando você vier aqui, fala que você veio num prédio LEED, tá? Legal, maravilha, incrível. Muito obrigada, Fê. Obrigada a você, adorei. Muito obrigada a você que está assistindo também. Gusta, muito obrigada aí pela paciência, pela direção, pela edição. Tamo junto, pessoal. Não esquece de seguir. Até o próximo JuicyCast.